Graças a Deus, irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tem sido um prazer estar com os irmãos, tem sido um prazer podermos compartilhar alguns trechos da Sagrada Escritura. Nesse período, nesses 2 últimos domingos, estamos trabalhando o livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu, irmãos, como eu já citei na nossa outra aula, é um livrinho curto, são apenas 2 capítulos, e capítulos muito curtos, o primeiro capítulo com apenas 15 e o segundo capítulo apenas com 23 versículos, então são 38 versículos, um livro muito curto, porém com uma carga de informações muito grande. E como a gente havia acordado, esse livro seria dividido para estudo dentro da necessidade dele. Na aula passada fizemos a primeira mensagem e a resposta ao povo. Você deve ter anotado aquelas datas que eu te recomendei que anotasse, que são as datas de entrega das mensagens de Ageu. O livro é dividido em 4 mensagens, como nós vimos, e um pequeno trecho que vai do versículo 12 até o versículo 15, em que aparece não uma mensagem do profeta, mas uma resposta do povo àquela mensagem, que é aquilo que a gente espera que aconteça. Hoje vamos ver a segunda mensagem. Lembrando, na primeira mensagem nós vimos o profeta mostrando o pecado do povo, mostrando as consequências do pecado e exigindo uma resposta diante disto. E vemos essa resposta por parte do povo, assim como também da liderança política, na pessoa de Zorobabel, governador de Judá, e da pessoa de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote na época. Tá bem? Então é isso que nós já vimos até agora. O povo responde, o povo se dispõe à construção do templo. Irmãos, eu queria deixar algumas coisas mais claras aqui, porque nós já trabalhamos o livro do profeta Obadias e já trabalhamos a primeira parte do livro do profeta Ageu, e eu acho que eu não esclareci muito bem algumas coisas. Quando os irmãos vão no livro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, vocês têm ali uma série de impérios representados, tá bem? A gente tem aquela estátua com cabeça de ouro fino, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Então nós temos uma estátua dividida em 4 pedaços. Esses 4 pedaços dessa estátua lá de Daniel representam 4 grandes impérios da antiguidade. O primeiro império é o Império Babilônico, ele vai de 626 a 539 a.C. Tá bem? Isso é importante, está lá em Daniel capítulo 2, versículos 37 e 38. O segundo é o Império Medo-Persa, ele vai de 539 a 330. É importante pensarmos bem nas datas desses 2 impérios, porque são os impérios em que estão inseridos os acontecimentos do livro do profeta Ageu. Então, Babilônico de 626 a 539, Medo-Persa de 539 a 330 a.C. Depois nós vamos ter o Império Grego, que vai de 330 até 63 a.C., ou seja, engloba aquele período que a gente chama de período intertestamentário, aquele período ali em que não houve levantamento de profeta da parte de Deus, que é representado por nossas Bíblias ali, normalmente por uma folha em branco que separa o Antigo do Novo Testamento, aquele período que Deus não falou ao povo. O Império Grego compreendeu esse período, é onde aconteceu muitas coisas na história da Escritura, na história do povo judeu. Aconteceu a chamada Revolta dos Macabeus, que foi uma revolta contra o governo grego. Foram escritos muitos livros que a gente chama de deuterocanônicos, livros que não entram na Sagrada Escritura, não entram no cânon protestante, com 66 livros, e outras coisas mais aconteceram. Nesse período também as tribos, aquelas 12 tribos de Israel se dissolveram durante o Império Grego, 330 a 63. A gente tem também 330 antes até 63 a.C., tá, irmãos, do Império Grego. A gente tem também o surgimento daqueles grandes partidos políticos, religiosos dos judeus, né? Fariseus, saduceus, zelotes, todos eles aparecem nesse período intertestamentário, assim também como muitas cópias são feitas nesse período da Escritura, tá bom? E depois a gente tem do ano 63 a.C. para frente, a gente tem a ascensão do Império Romano. Ele engloba então o Império Grego. Como é que acontecia? O Império Babilônico ele tinha uma área territorial
pegava toda aquela região do Oriente Médio ali, porém não descia pelo deserto da Arábia. Quando vocês vão olhar o Império Persa, ele já toma tudo. Aí o Império Persa, irmãos, a gente começa a ter grandes impérios. O Império Persa, que é gigante, ele engloba todo o Império Babilônico. Depois a gente tem o Império Grego, que é gigante também. E depois nós temos o Império Romano, que não precisa nem dizer. Ele pegou da além do Oriente Médio e chegou até colocar guarnições militares, chegando já nas ilhas da região da Inglaterra, França e todas aquelas regiões ali. Tá bem? Ilhas britânicas, né? Eles chegaram e chegaram também no corpo da Europa, França ali, dominados pelos celtas e tudo mais, aquela história que a gente já conhece, que não é importante para o nosso estudo. Por que eu estou querendo dizer isso? Império Babilônico, 626 a 539. Quem fez a deportação dos judeus foram os babilônicos. Quem levou os judeus embora foram os babilônicos, tá bem? Império Medo-Persa, ele começa de 539 a 330 a.C. Então, em 539 acaba o Império Babilônico e em 539 inicia-se o Império Medo-Persa. Isso é importante, porque quando os irmãos vão lá no livro de Esdras, capítulo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro. O primeiro ano do imperador Ciro foi o ano de 538 a.C. A gente tem que lembrar que a contagem antes de Jesus ela é decrescente. 539, 538, 537, até o ano 0, nascimento de Cristo, a gente começa a contar crescente, né? Ano 1, 2, 3 e vamos embora até 2020. Tá bem? Então, em 539, o Império Babilônico rui, ele cai. E em 538 é o primeiro ano do governo de Ciro sobre o Império Babilônico e sobre as suas possessões, as suas províncias, o que inclui então Judá e Israel. Tá bem, irmãos? Isso é importante porque no primeiro ano de Ciro, o que ele faz é o quê? É libertar o povo e mandar o povo voltar. Isso está lá no livro de Esdras. Quando a gente vai caminhando até o capítulo 4 de Esdras, a gente vê que a obra é parada. A obra de reconstrução do templo, ela é parada. E ela fica parada por 17 anos, até o capítulo 5, versículo de número 1 do livro de Esdras, onde nós vemos o levantamento do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido, que vão lá e incentivam o povo a reiniciar a construção. Aparece então um novo decreto, que é o decreto do rei Dário. Esse decreto do rei Dário é o decreto que vai sim possibilitar que seja feita essa reconstrução. Então a gente tinha um decreto de Ciro, esse decreto ele foi caindo por terra com o tempo, a gente vê isso no livro de Esdras de uma forma muito interessante, cartas são enviadas pedindo para que a construção seja parada, tudo se para e então só se reinicia no reinado do rei Dário. Tá bem? Então Ciro e Dário, Ciro manda, há um intervalo de 17 anos e então começa a reconstrução em 520 com o rei Dário, que dá nova autorização ao povo. Posto isso, irmãos, os irmãos poderem se situar melhor. Bem, então os judeus eles foram cativos no Império Babilônico, porém foram postos em liberdade já no Império Persa, com o rei Ciro. E aí a gente chega no nosso livro de Ageu. Bem, esse povo que foi posto em liberdade tem uma nova autorização para que seja reconstruído esse templo, e essa autorização dá início a todo esse projeto. Porém, não começam de imediato com a autorização, e aí sim tem que haver uma intervenção divina por meio dos profetas que vão ali e fazem com que o povo comece a trabalhar. É o que a gente viu até agora no capítulo 1. O profeta falando e o povo se pondo ao trabalho. Chegamos agora no nosso capítulo de número 2. Ele é dividido em 3 grandes mensagens. Ele não tem resposta do povo, são apenas as mensagens de Ageu mesmo. E eu gostaria muito, irmãos, muito mesmo, que você focasse comigo nesse capítulo 2 e vamos pegar algumas coisas. Hoje, muito provavelmente, iremos trabalhar apenas a segunda mensagem. Ela vai do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo de número 2 do livro de Ageu. Te convido a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Espero que você já esteja com ela aberta e espero também que você tenha lido o livro do profeta Ageu durante a semana. Agora vamos orar, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça onde você está, amigo, irmão da Igreja Batista da Vila Guilhermina, e oremos para que Deus possa nos abençoar na meditação desses 9 versículos do capítulo 2 do profeta Ageu. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, por cada irmão que ouve essa escola bíblica dominical, Pai.
Senhor Jesus, quero te pedir, Pai, em primeiro lugar, perdão pelas minhas falhas, pelos meus tropeços, pelos meus constantes pecados, ó Pai, por tudo aquilo que eu penso, falo, sinto, vejo, ouço, que te desagrada, e também, ó Pai, pelos meus inúmeros pecados de omissão. Quando eu sei que tenho que fazer o bem, quando eu sei que tenho que fazer aquilo que te agrada, ó Deus, e eu não faço. O Senhor entre com perdão, que o Senhor entre mais uma vez com graça, que o Senhor mais uma vez manifeste a tua misericórdia sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos que me ouvem nessa manhã. O Senhor trabalha os nossos corações. Abra, Pai, os nossos corações, abra, Senhor, a nossa mente. E nos ajude, sim, a sermos fiéis com a tua santa palavra. Te agradeço por tudo quanto tens feito. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Irmãos, Ageu, capítulo de número 2, versículos de 1 a 9. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, segundo ano, 520, você anotou aquelas datas da primeira aula, hein? No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E, neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, a gente tem algumas coisas acontecendo aqui, tá bem? E eu queria pensar. Do versículo 1 até o versículo 3, tem um convite ao povo. Um convite para ir além dos olhos. Um convite para enxergar o impossível. Para enxergar além das dificuldades. Nós estamos passando por um período complicado. Um período complicado em nosso país, irmãos. Bem difícil a nossa situação. E aí muitas vezes nós começamos a tender para dois caminhos diante de tudo que acontece. Ou nos tornamos nostálgicos, quando nós pensamos como eram boas as coisas antigamente, ou nos tornamos desesperançosos diante do tamanho da dificuldade presente. Quando os irmãos olham para o texto, a gente vê isso. O versículo de 1 a 3 é para incentivar o povo, é para não deixar o povo baixar a bola, é não deixar o povo ficar com moral baixo, é não para deixar o povo se desanimar. Leia comigo. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo. Resto do povo, expressão que nós já estudamos na última aula, refere-se àqueles crentes que permaneceram fiéis a Deus, ou seja, aqueles judeus que permaneceram fiéis e que aqueceram sim o coração para obedecer ao Senhor. Então, fala a essas pessoas e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vede agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Irmãos, o cativeiro foi de 70 anos. Então, se você pensar numa criança de 10 anos que foi para o cativeiro e teve o privilégio de voltar, ela voltou ali com seus 80 anos. Ou com 82, com 12 anos, que foi para o cativeiro com 15 e voltou com seus 85 anos. Essas pessoas que voltaram, elas viram aquele templo totalmente arrebentado e elas lembravam daquilo
que tinha sido o templo anterior. Claro que não estavam na consagração do templo, obviamente não estavam na festa que Salomão deu, mas viram aquela grandiosidade do templo. Viram o finalzinho do período dos reis de Israel. E o templo estava ali, imponente, posto. E agora passaram-se 70 anos de cativeiro, passaram-se mais 17 anos de abandono entre o intervalo do abandono da obra e o reinício com o decreto de Dário. E estava totalmente arrebentado. E a tendência do povo era se sentir para baixo. Tá? O templo que estava ali, que seria construído, para eles ia ser algo extremamente modesto. Não teria a grandiosidade do templo anterior construído por Salomão. E isso desanimou o povo. Primeiramente, eles olhariam para aquele templo novo construído e falariam: que saudade do templo que tínhamos antigamente. Que saudade das coisas como eram antigamente. Ou então, quando você olha para a situação da reforma, era uma reforma tão grande que ela também poderia ser desanimadora para aqueles que queriam colocar a mão nela. Os mais idosos, que provavelmente não poderiam ajudar com a sua força de trabalho, se sentiram tristes e cabisbaixos pelo estado do templo e também pela perspectiva de um templo muito mais modesto a ser levantado, inclusive pela visão de um templo muito mais modesto que foi sim erguido ali. Mas também nós temos os mais jovens que olhavam para o estado do templo a ser reformado e se desanimavam pelo tamanho da obra. É muita coisa. É coisa demais para fazer. E aí eles se sentiam como se aquilo não fosse nada para eles. O templo, ou ele era muito modesto, não representava nada, ou ele estava muito arruinado e também não representava nada, ou o trabalho era muito grande e ia ser um esforço absurdo para construir algo que não ia se comparar com o que era anterior. Isso era extremamente desanimador. E é o que acontece conosco quando nós começamos a olhar as situações ao nosso redor. Hoje é dia 26 de abril do ano 2020. A situação ao nosso redor é uma situação desanimadora. Porque você pode olhar para trás, se você for bem mais idoso, e lembrar de outros tempos em que as coisas eram mais fáceis, em que as coisas eram mais simples, em que as coisas eram mais tranquilas. E você pode ser um jovem que hoje olha e se sente desanimado, desapontado, porque as perspectivas para a sua vida e para o seu país são perspectivas ruins. Era isso que estava acontecendo com aquele povo. E o texto continua caminhando. Apesar de toda a dificuldade, o profeta vem trazer encorajamento, trazer vontade, reanimar o povo. Versículo 4, a parte A. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. O Senhor fala com eles: se fortaleçam, tenham vontade, tenham gana, como diriam, tenham sangue nos olhos, ser forte, se anime. A gente vê essa expressão na Bíblia muitas vezes, né? Ser forte, corajoso, filho meu, ser forte, seja um homem. Ou seja, busque forças para vencer os seus sentimentos internos diante das situações que se apresentam. E o texto traz: ser forte. O povo é encorajado, irmãos, aqui, não apenas a buscarem forças somente neles. Porque Deus sabe o que é o coração do homem. Deus sabe que nós temos dificuldades. Então ele caminha de uma forma muito legal. A parte B do versículo 4 e a parte 5. Vamos trabalhar primeiro a parte B do versículo 4. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Se fortaleçam, ponham a mão à obra, construam esse templo, reergam esse templo, consagrem esse templo, porque eu estou com vocês. Deus se propõe a estar com aquele povo. A presença de Deus garantida junto com o povo: eu sou convosco.
Essa presença garantida, irmãos, vai lembrar esse povo judeu, sabe de quê? Lá da peregrinação no deserto. Lembra? Durante o dia, uma nuvem acompanhava o povo. Durante a noite, uma coluna de fogo os guiava através do deserto. A presença garantida de Deus naquela jornada. Aquela presença garantida de Deus, lembrada dessa jornada no Egito, a maior libertação da história do povo judeu, é reafirmada para a construção desse templo. Isso deveria encher o coração deles de coragem, encher o coração deles de ânimo, encher o coração deles de vontade de fazer. Porque não era um Deus que tinha jogado eles na terra e dito: sejam fortes, busquem na força de vocês e se virem. Não, a gente tem um Deus que coloca eles na terra e fala: eu estou convosco. E aí começa a aparecer várias vezes a expressão o Senhor dos Exércitos. Aquela expressão que nós já trabalhamos na aula passada, que quer dizer o quê? Aquele que vai à frente e ninguém pode deter. Construam o templo, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Construam o templo, porque eu estou com vocês, e aonde eu vou, ninguém pode me impedir. O que eu tiver que fazer, eu farei. Aquilo que tiver que acontecer, irá acontecer, e ninguém irá frustrar os meus planos. Isso é o que essa expressão, o Senhor dos Exércitos, trazia a eles. Um trechinho pequeno, porque eu sou convosco, lembrando lá da peregrinação do deserto, mostrando a presença garantida de Deus, e diz o Senhor dos Exércitos, aquele que não tem os seus planos frustrados, aquele sim que vai à frente e vence todas as batalhas. Então, Ageu dá uma incentivada no povo que estava meio para baixo, o povo estava meio solapado ali. Eles tinham se animado para construir, começaram a obra, viram que o negócio não estava indo, não estava direito, a perspectiva era de um templo pequeno, tá bem? Mas aí Deus se garante junto ao seu povo. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Olha que interessante. Porque, versículo 4. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou convosco segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. O Senhor garante o auxílio baseado na palavra da aliança que ele fez com o povo. Irmãos, o Senhor Deus, ele conhece o coração do homem. Então Deus não costuma fazer alianças com pessoas baseado no caráter delas. Porque Deus sabe que haverá falhas. Quando nós olhamos os pactos, as alianças na Escritura, nós percebemos isso. O primeiro homem, aquele que teve condições de cumprir o pacto de obras sem pecado, foi Adão. Porque Adão não tinha uma inferência do pecado nele. Não havia interferência do pecado em Adão. Adão foi feito sem pecado, assim como Eva, sem pecado nenhum. Eles deliberadamente escolheram ir contra Deus. Mas nesse pacto que Deus fez com Adão, tinha uma condicionante. Adão, se você não comer, vai tudo dar certo. Se você comer da árvore, você vai ter problema, você vai morrer. Separação eterna de Deus. E também morte física que aconteceu. Adão viu várias pessoas morrerem até ele efetivamente morrer, fisicamente. Havia um pacto de obediência ali. E Deus não estava levando em conta o pecado, porque Adão não tinha pecado. Não havia pecado nele que o influenciasse em suas ações. E a gente vê isso no capítulo 7 de Romanos, quando o apóstolo Paulo mostra a nossa situação, que o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que queremos fazer, este o fazemos porque o pecado habita nos nossos membros. Adão não tinha esse problema antes da queda. Então Adão tinha plenas condições de cumprir aquele pacto de obras, que era simplesmente ele não comer. A partir daí, todos os pactos que nós vemos na Bíblia são pactos condicionantes. Então, quando você olha, por exemplo, Noé, Moisés, na instituição das leis ali, o pacto abraâmico antes de Moisés, são pactos que têm condicionantes. Olha, você faz isso e você tem isso. Se você não fizer isso, você não usufrui disso.
Se você circuncidar, você herda a herança. Se você não circuncidar, você vai ser cortado do meu povo. Se você guardar as leis, você vai ter todas aquelas bênçãos que a gente estudou na aula passada, se eu não me engano, no capítulo 20 de Levítico. Deixa eu confirmar, irmãos. Capítulo 26 de Levítico. A gente tem lá bênçãos decorrentes da obediência e castigos da desobediência. Ou seja, tinham condições que tinham que ser cumpridas. Só que quando a gente olha aqui, existem sacrifícios estabelecidos. Por quê? Porque Deus sabia que o povo ia errar. Os sacrifícios, eles eram compensatórios, tá? Eram propiciatórios. Eram para tirar a ira de Deus. Era para tornar Deus propício ao povo. Então a gente tem esses pactos acontecendo. E todos os pactos, com exceção do pacto adâmico, tem as condições, e se houver um erro, tem alguma coisa que você faz para corrigir o erro. Então, se você pecou, você sacrifica lá um cordeiro. Se você pecou, você sacrifica um par de passarinhos. Se você pecou, você ia assim ia. Ou seja, não peque, mas se você pecar, você tinha esse sacrifício que era para tornar a Deus favorável novamente, ou seja, o sacrifício propiciatório. Quando a gente olha aqui, Deus fala o seguinte, olha: segundo eu estou convosco, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. Então Deus fala: eu não estou convosco porque vocês vão fazer alguma coisa. Eu não estou convosco porque eu estou confiando porque que vocês são bons. Eu não estou convosco confiando que vocês vão fazer as coisas corretamente. Não, Deus ele estabelece isso baseado na aliança que ele estabeleceu com o povo. Ou seja, Deus garante a presença dele na construção do templo, na reestruturação de Judá, não fundamentado no caráter do povo, mas fundamentado em seu próprio caráter. E isso também é mais um encorajamento para o povo. O primeiro encorajamento, que Deus estaria com eles. O segundo encorajamento, que esse Deus é o Deus dos exércitos. O terceiro encorajamento, essa presença dele não está fundamentado no caráter do povo, está fundamentado no caráter dele, no caráter imutável dele, tá bem? Então o Senhor garante auxílio baseado no seu caráter, palavra da aliança que eu fiz convosco no versículo 5, pois ele conhece o caráter do seu povo, tá bem? Então a gente tem essa primeira parte do versículo 1 até o versículo 5, que nós vemos uma situação de debilidade do povo, mas vários encorajamentos. Os três encorajamentos: presença de Deus, o nome do Senhor como Senhor dos Exércitos e esse auxílio fundamentado no caráter de Deus estabelecido através da aliança que Ele fez com o povo. O caráter de Deus demonstrado através da aliança que Ele fez. Se Ele falou que vai estar junto, Ele vai estar. Quando você olha todas as alianças da Sagrada Escritura, todas são rompidas pelo homem. Deus nunca rompe as alianças. Tá bom, irmãos? Isso é importante termos sempre em mente. Deus fará grandes coisas por meio deste último templo, e hoje nós entendemos que esse templo somos nós mesmos, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Bem, nós somos santuário do Senhor. Até aqui tudo bem? Vimos a primeira parte, versículos de 1 a 5. E aí nós entramos em uma série de acontecimentos escatológicos dentro do livro de Ageu. Irmãos, esse trechinho do 6 ao 9, pessoalmente para mim, foi a parte mais difícil de estudar do livro. A parte mais complexa do livro, para mim, foi de 6 a 9, porque são acontecimentos escatológicos. Então eu vou jogar alguns textos, nós vamos pensar alguns textos aqui, tá bem? Nós vamos ver várias referências cruzadas de 6 a 9. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, versículos 6 e 7 fala de um grande abalo, também um grande abalo, um abalo cósmico. Ele não é apenas um abalo local, não é um terremoto, não é um tremor de terra. O texto fala que tremeria céus e terra,
E esse abalo ele aparece novamente no versículo 21. Olha lá. Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Que grande abalo é esse? Que terremoto é esse? Hebreus, capítulo 12. E agora nós vamos ver uma série de acontecimentos escatológicos. Primeira parte, o povo desencorajado, 3 encorajamentos, e a partir de agora, alguns acontecimentos escatológicos. Esses acontecimentos não se cumprem com o povo de Israel, tá, irmão? Eles vão se cumprindo na igreja. O grande abalo, versículos 6 e 7, Hebreus 12, de 25 a 29. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, ou seja, não ouviram os profetas, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, e agora uma promessa para frente, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, ou seja, irmãos, haveria uma destruição das coisas abaladas para o estabelecimento do inabalável. Recebendo nós um reino inabalável. Qual que é o reino inabalável? O reino consumado de Cristo. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse grande abalo do versículo 6 e 7 está falando sim de um abalo na volta de Cristo, quando haverá uma nova criação. A gente não acredita numa nova criação? Então é isso que haverá na volta de Cristo. Esse grande abalo está falando disso. Além desse abalo cósmico, ou seja, serão abaladas as coisas nos céus e na terra, principados e potestades, estruturas e reinos. Tudo será abalado. Tem mais uma coisa que acontecerá nesse grande abalo que nós vamos ver agora. E eu te convido a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos de 10 a 11. Filipenses 2, de 10 a 11. Irmãos, nesse grande abalo na volta de Cristo, as coisas antigas serão removidas, um reino será inabalável, será estabelecido. Mas vamos lá. Filipenses 2, 10, 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra que o grande tema do texto, o grande tema do livro de Ageu, é o tempo e a permanência da linhagem davídica? Ou a vitória da linhagem davídica? A gente conversou isso na outra aula. Irmãos, quando a gente pensa nesse grande abalo, na perspectiva desse abalo acontecendo em Cristo, na sua volta, nós vemos a consumação do reino de Deus, porque o reino está dentro de nós hoje. Nós vemos a consumação desse reino. Nós vemos na volta de Cristo não apenas a consumação desse reino, mas também o dobrar de todo o joelho e o confessar de toda língua que aquele da linhagem de Davi é o Rei eterno, imortal e que se assenta no trono. Ou seja, esse abalar aqui, apontando para Filipenses, mostra o que? A linhagem de Davi sim prevalece. Porque quem abalará os céus e a terra é o filho de Davi, e quem se assenta no trono é o filho de Davi. Isso é muito importante, tá bem? Então a gente tem a primeira coisa que acontece, e a gente vê aqui um evento escatológico, um grande abalo que ocorre na volta de Cristo, onde todo joelho se dobra, toda língua confessa. Nós temos também outra promessa. Está no versículo 7, a promessa das coisas preciosas. Farei abalar todas as nações, continuação do grande abalo, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa,
diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, essa promessa de riqueza, de grande abundância do povo que voltou do exílio, ela não se cumpre porque o povo permanece em algumas desobediências, e isso se mostra claro porque, como nós vimos no começo, naqueles 10 primeiros minutos introdutórios, eles vão ser novamente dominados, depois do Império Persa, pelo Império Grego, e depois vão ser dominados novamente pelo Império Romano. Então o povo continuou numa situação de domínio, continuou numa situação de subjugados, continuou numa situação de reféns de outros impérios. Mesmo que estando em suas terras, tinham que pagar os seus impostos, tinham que tributar tudo que era necessário a outros. Mas o texto fala, não, vai vir essa riqueza. Porém, essa riqueza não vem. Por que essa riqueza não vem? Porque o povo permanece desobediente. Porque o povo permanece em pecado. Quando a gente entra na nossa terceira mensagem, a gente vê isso. A gente vê a infidelidade do povo mais uma vez sendo repreendida. O povo de Israel permanecia em sua dureza de coração. A gente vê em Malaquias muitos problemas de ordem cultica. Então a gente vê vários problemas que o povo continua a ter. E isso impediu sim as bênçãos de Deus de serem derramadas. Aquelas bênçãos advindas da obediência. Eu queria que os irmãos abrissem Isaías. Isaías 65. Isaías capítulo 60. Versículo de número 5. Ia ser interessante a gente fazer uma aula sobre Isaías online assim, né? Ia ser 125 vídeos. Vamos lá, irmãos. Isaías capítulo 60, versículo 5. Então o verás, e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá, e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Ou seja, as riquezas das nações virão. Essa promessa de Ageu também aparece em Isaías. Então é uma promessa de grande fartura e abundância, mas não veio para eles. Isaías fala, Ageu fala, mas não acontece. A primeira promessa é de um grande abalo. Nós vemos esse grande abalo na volta de Cristo. A segunda promessa é o acontecimento escatológico de Ageu, capítulo 2, versículos de 6 a 9. É da riqueza. Essa riqueza também não veio. Mas ela virá. Mateus 19, versículos de 28 a 29. Mateus 19, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, os que me seguistes... Desculpe, irmãos, vamos novamente. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Isso aqui é quando? Na volta de Cristo. Também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A promessa de riqueza àqueles que estarão em Cristo. E essa promessa está garantida pelo nome dele. Aquela riqueza não veio a Israel, mas aquela riqueza virá sobre a igreja. Nós iremos herdar muito mais, mas principalmente, irmãos, a vida eterna no reino que virá. A promessa de riqueza também é uma promessa escatológica, tá bem? E se nós tentarmos harmonizar o Novo Testamento, as coisas que acontecem no Novo Testamento, com essas promessas de Ageu, principalmente promessas de fartura, se nós tentarmos harmonizar isso de uma forma muito simplória, nós teremos um problema, porque o Novo Testamento não dá garantias de boa vida nessa terra. Pelo contrário, o texto extremamente conhecido, João 16:33, no mundo tereis aflições. Então nós não podemos pensar desta forma, mas podemos pensar sim nessas promessas se cumprindo. Mateus, versículo 25, capítulo 25, versículo de número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Irmãos, o rei, com R maiúsculo.
aquele que se assenta no trono de Davi, Cristo, o nosso Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As riquezas não apenas virão, mas nós iremos tomar posse delas ao entrarmos no reino de Cristo, o reino consumado. Então nós temos, primeira parte, versículos de 1 a 5, um povo desanimado, 3 encorajamentos, a presença do Senhor, o nome do Senhor e o caráter do Senhor em cumprir a sua aliança. Na segunda parte nós temos um mix de acontecimentos escatológicos, o capítulo 6 e o versículo 6 e o comecinho do versículo 7. Um grande abalo, que sim ocorrerá na volta de Cristo, uma entrada de grandes recursos, que sim acontecerá quando nós adentrarmos o reino do Senhor, onde as ruas são de ouro. E a gente continua caminhando, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Havia no decreto de Dário, assim como no decreto de Ciro, uma garantia de fornecimento de material para a construção do templo e também uma garantia de provimento de azeite, vinho, sal à vontade, coisas necessárias para a subsistência dos trabalhadores da obra. Havia isso nos 2 decretos. Os irmãos se dispuserem a ler o livro de Esdras e também no livro de Neemias, a gente vê esse provimento de material, tanto para a construção quanto para o provimento e sustento do povo. Porém o Senhor fala uma coisa muito legal aqui, falando para o povo, para Zorobabel e para Josué. Não é porque o rei está dando o que vocês têm. Não é porque tem um decreto que garante isso para vocês que vocês têm. Vocês têm porque meu é o ouro e minha é a prata. Ele é o Senhor dos recursos. Ah, mas o tempo está difícil. Meu é o ouro e minha é a prata. Ah, mas esse tempo aos nossos olhos é pequeno. Não tem problema, meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. O povo não precisava se preocupar com a modéstia do templo, irmãos. Deus é o dono dos recursos. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente se preocupa demais que da onde virá o recurso e esquecemos da provisão do Senhor. E eu queria que a gente lesse alguns textos agora. Esse versículo 8, ele é um versículo que ele não tem uma aplicação escatológica. Nesse percurso aqui não tem. O 6 e o 7 tem 2 implicações escatológicas, né? O abalo e a posse, mas o 8 não tem. O 8 ele tem uma afirmação do domínio de Deus, da possessão de Deus sobre todas as coisas. E eu queria que a gente lesse outros textos dessa forma. Salmo capítulo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Irmãos, nós não servimos a um Deus fraco, nós servimos ao Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Muitas vezes a gente acha assim, e a gente escuta isso muito, né? Mas se Deus é o dono do ouro e da prata, se Deus é o dono de todas as coisas, então por que nós cooperamos financeiramente com a obra? Às vezes a gente escuta isso muito. Mas se Deus é o dono de todas as coisas, por que vocês têm que ficar contribuindo? Ele não tem condições de sustentar a própria obra dele? Tem condições. Mas ele gosta de usar o seu povo para isso. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 16. 1 Crônicas 29, de 10 a 16. Também a oração de Davi, depois que ele junta tudo aquilo que vai ser necessário para a construção do templo. Diz assim o texto: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Então, Davi já começa soltando vários atributos do caráter de Deus. É um Deus que é bendito, é um Deus que é de eternidade em eternidade, ou seja, um Deus que não tem início e não tem fim. E ele continua: Teu, Senhor, é o poder
a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo é teu, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Davi não olhava assim e falava, Senhor, eu sou o rei. Não, teu é o reino. Os governantes estabelecidos são teus. É o Senhor que os põe. O Senhor é rei sobre todas as coisas. E tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? E aqui ele fala de todos os recursos que foram juntados para a construção do templo, tá, irmãos? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. É o Senhor que nos dá e nós estamos devolvendo, Senhor. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Irmãos, quem dá o recurso é Deus. Ele usa o nosso trabalho? Usa. Ele gosta do trabalho? Gosta. Deus é um Deus que gosta de trabalho. Quando a gente vê Jesus chamando os seus discípulos, a gente não vê nenhum deitado na rede. A gente vê discípulos lançando redes, consertando redes, sentados em coletorias. Mas nós não vemos nenhum discípulo à toa, encostado, escorado nas pessoas. Nós não vemos isso. Todos eram trabalhadores e Cristo os busca. Assim como Cristo também era trabalhador. Deus é o Deus que é dono do ouro e da prata? É. Se nós trabalharmos, Ele continua sendo dono? Continua. Se nós não trabalharmos, Ele continua sendo dono do ouro e da prata. E Ele tem prazer em abençoar o trabalho das nossas mãos. E é isso que Ele está falando. Não se preocupem com a modéstia do templo, não. Construam o meu templo. Meu é ouro e minha é prata. Eu proverei os recursos. Tá bem? E aí a gente continua caminhando. Versículo 9. Agora dessa última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus queria que o povo obedecesse. Deus queria que as pessoas não olhassem para as circunstâncias. Deus queria que as pessoas não olhassem para o estado do tempo. Deus queria que as pessoas realmente botassem a mão à obra. E aí ele fala, a glória dessa última casa será maior que a primeira. Eu serei glorificado nessa casa. Mas a primeira forma de Deus ser glorificado ali seria pela obediência do povo. A obediência que ergueria o templo. A obediência levantaria aquela casa e Deus seria glorificado. Porque aqueles inimigos que cercavam Israel, que fizeram tanta força, a gente vê lá em Esdras, para que não fosse levantado o templo, para que a cidade não fosse reedificada, aqueles inimigos veriam que todos os esforços que eles fizeram para frustrar os planos do Senhor caíram por terra. Deus é glorificado nesta vitória. Tá bem? Deus seria glorificado nisso. As nações viriam atraídas pela glória daquele lugar. As pessoas olhariam e falariam, realmente, Deus é o Deus dos céus. O Deus que habita em Israel é o Deus dos céus. E é isso que a gente vê Ciro falando quando ele dá o seu primeiro decreto. Ele reconhece a grandiosidade do Deus de Israel. Ainda no versículo 29, a gente tem mais alguma coisinha. Neste lugar darei a paz. Irmãos, aquele povo estava sob domínio persa. Não tinha guerra, mas não tinha paz. Hoje em dia, nós vivemos em um mundo com muita tecnologia, com muito recurso, com muito desenvolvimento, porém não há paz. Nós vivemos em uma época em que nunca se matou tanto quanto se mata. Nós vivemos em uma época em que nunca se adulterou tanto quanto se adultera. Nós vivemos em uma época em que as atrocidades não eram tão grandes, nunca foram tão grandes na história da humanidade. Nós vivemos em uma época em que a política nunca foi tão imunda quanto tem sido agora.
E você pode dizer, Alberto, não é porque hoje em dia tem informação, a informação chega. Não, a humanidade está piorando, as coisas estão piorando, a paz foge de nós. Quando fala, neste lugar darei a paz, a gente pensa no templo, não esse templo físico, mas nós pensamos no templo enquanto nós. Porque o mundo não tem paz. Você pode construir um templo em qualquer lugar. Naquele templo não haverá paz. Não há paz perfeita. Porque a paz perfeita, ela também é escatológica. 3 coisas escatológicas. O abalo, a vinda das riquezas e a paz. Essa paz é escatológica, irmãos. João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ah, Alberto, mas essa promessa de Jesus de dar a paz é uma promessa para agora. Sim, para agora quando você crê nele. A partir do momento que você crê em Jesus, você tem paz. Paz com Deus. Mas não quer dizer paz circunstancial. Você tem paz com Deus? Sim, foi feito reconciliação entre você e Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, irmãos, nós temos paz com Deus. Porém, você tem suas contas para pagar. Você tem as suas enfermidades. Você tem os seus conflitos familiares. Você tem os seus parentes com problemas graves que te tiram a paz. Nós temos guerras, rumores de guerras. Essa paz que nós temos dentro, ela é uma paz que está germinando aqui, colocadinha aqui, mas que ela é um prenúncio de uma paz eterna que teremos no reino. O mundo se abalará e um reino inabalável virá. Nesse reino inabalável que virá, nós estaremos usufruindo de todas as riquezas que há no reino. E também da paz plena com Deus. Essa paz é uma paz escatológica. Começa hoje, mas vai até a eternidade. Como a vida eterna. Ela começa a partir do momento que você tem um encontro pessoal com Cristo, mas ela vai se estender por toda a eternidade. Caminhando para o final, esta paz será plena quando habitarmos no último templo. E aí sim, não um templo físico, que é o Senhor e o Cordeiro. Te convido a abrir Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 22. E aí sim caminhamos para o final da nossa aula. Apocalipse 21. Vamos ler do 21 até o 23, irmãos. Apocalipse 21, de 22... Não, Apocalipse 21, de 21 a 23. Apocalipse 21, de 21 a 23. Diz assim: As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, nela não vi templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nesse templo nós teremos paz. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 9, não fala da glória? O versículo 9 fala: A glória dessa última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A glória do Senhor nós iremos encontrar na eternidade. A paz do Senhor nós iremos encontrar na eternidade. A alegria do Senhor nós iremos encontrar na eternidade. Nós iremos encontrar também as riquezas do reino na eternidade. Tudo isso virá quando todas as estruturas forem abaladas. O abalável passar,
o reino inabalável foi estabelecido. E então, todo joelho se dobrar, toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, os seus escolhidos virem para dentro do teu reino, então iremos viver essas promessas que foram feitas àquele povo. Promessas que não vieram sobre eles, por causa da desobediência. Nós veremos na próxima aula. Irmãos, terminamos aqui a segunda mensagem de Ageu. 2 blocos, de 1 a 5, de 6 a 9. Primeiro bloco, encorajamento fundamentado na presença do Senhor com o povo, no nome do Senhor dos Exércitos e no caráter dele revelado na aliança. Segunda parte, promessas escatológicas de um abalar cósmico de todas as coisas para o estabelecimento do reino de Cristo, de posse das riquezas no reino de Cristo, da glória de Deus no reino de Cristo e da paz que excede todo entendimento, que começa hoje, mas que nós iremos ter plenamente no reino de Cristo. Amém? Encerramos, chegamos ao final. Como eu tinha pensado, não deu para terminar Ageu ainda, ficaremos para um próximo domingo, quando iremos ver a terceira e a quarta mensagem do profeta, se assim Deus nos permitir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te proteja, que Deus, através da ação poderosa do Espírito Santo, consiga achar lugar no teu coração para a aplicação dessa palavra. Fique conosco até a próxima aula. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, se você tiver alguma discordância com o que foi dito, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que nós iremos responder com todo carinho. Tá bem? Deus te abençoe e até o próximo nosso encontro aqui em nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilhermina.